Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Eu achei interessante um artigo escrito aqui numa revista que a gente tem assinatura e trouxe aqui para vocês, e até porque eu concordo, né? E já li todinho. O romancista e advogado José Paulo Cavalcante desconfia que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal possa interferir nos resultados das eleições deste ano devido à sua atuação no inquérito das supostas fake news. A declaração foi dada em entrevista à rádio CBN Recife, na segunda-feira, dia 4 de abril. E ele diz, abre aspas, eu trabalhei com Barroso e confio integralmente, mas alguém pode dizer que Alexandre de Moraes, o xerife dessa eleição, de noite, não é capaz de abrir a sala do TSE com técnico de computador e fazer alguma coisa? Como não tem auditagem, não tem como fazer isso. Alguém acha que a chance de Alexandre de Moraes fazer isso é zero? Disse o membro da Academia Brasileira de Letras. O ex-ministro da Justiça no governo do presidente José Sarney, Cavalcante, argumentou que a ação de Moraes no inquérito das fake news, para ele, o torna suspeito. Para ampliar o leque de investigação, o ministro se utilizou do artigo 43 do Regimento Interno do STF para investigar supostos ataques contra o tribunal. De acordo com o dispositivo, o Supremo é autorizado a investigar fatos que ocorrem dentro das dependências da Corte. No inquérito, entretanto, esse entendimento foi alargado para o país. E ele continua dizendo, abre aspas, Alexandre advoga a seguinte tese. Dentro do Supremo é tudo que exista fisicamente no Supremo ou que entre no Supremo. Por exemplo, se você fala na televisão, esse televisor está dentro do Supremo, então é no Supremo. Se você fala do rádio, como tem um radinho de pilha no Supremo, então foi dentro do Supremo. Como você escreve no jornal e o jornal é distribuído no Supremo, é dentro do Supremo. Se você falar em uma conversa e for do Supremo, então é dentro do Supremo. Tudo é dentro do Supremo, é o que explicou Cavalcante. O advogado também criticou a postura dos outros ministros, da OAB, da imprensa e do Congresso Nacional por não se posicionarem contra as medidas de Moraes. Abre aspas, ele continua falando. O que mais me espanta é o silêncio cúmplice ao derredor. As federações dos jornalistas caladas. Os sindicatos dos jornalistas e as federações caladas. A Associação Brasileira de Imprensa, se você pisar em uma folha na Amazônia, vai reclamar. A OAB, em tantas defesas das nossas tradições, calada. O Congresso, calado. Pior do que isso, todos os ministros do Supremo sabem que é ilegal e todo mundo calado. Eu fico meio perplexo, alegou o ex-ministro. Ele também defendeu a auditoria das urnas eletrônicas, sistema que é seguido por outros países do mundo, menos pelo Brasil. E ele continua dizendo, abre aspas, nos anos 90, o mundo entendeu que era necessário atualizar o sistema. Então, criaram as urnas eletrônicas primeira geração. O sistema era conhecido como DRE, Direct Record Electronics. O Brasil fez a sua em 1996. Com o tempo, os países foram percebendo que era preciso comprovar os graus de confiabilidade das urnas. A partir de 2009, todos os países estabeleceram algum sistema referencial. É preciso auditar essas urnas, afirmou o escritor. José Paulo Cavalcante foi eleito para a 39ª cadeira da Academia Brasileira de Letras em 25 de novembro de 2021. Nascido no Recife, é advogado formado pela Faculdade de Direito do Recife em 1971. Foi secretário-geral do Ministério da Justiça e ministro interino da Justiça do governo do ex-presidente José Sarney e também presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, da EBN, que depois
Empresa Brasileira de Comunicação, que é a EBC, e do Conselho de Comunicação Social, órgão do Congresso Nacional. Consultor da Unesco e do Banco Mundial, ocupa atualmente a cadeira 27 da Academia Pernambucana de Letras. Cavalcante possui mais de 18 títulos escritos, alguns publicados no exterior. Também é conhecedor da obra do escritor português Fernando Pessoa. Em 2012, conquistou o prêmio José Hermílio de Moraes pelo livro Fernando Pessoa, uma quase autobiografia. Também conquistou o primeiro lugar na Bienal do Livro e no Prêmio Jabuti. É vencedor do Prêmio Segundo Molinello, lá na Itália, e recebeu ainda premiações em países como Romênia, Israel, Espanha, França, Holanda, Alemanha, Rússia, Inglaterra e Estados Unidos. Olha, essa opinião aqui não é de um qualquer. É de alguém que tem tarimba, tem conhecimento, tem lastro, tem credibilidade para dizer o que está dizendo. O problema todinho que eu vejo é que, infelizmente, por mais tarimba, por mais qualidade, por mais embasamento que alguém tente dizer e que alguém diga e que tenha, mas parece que não arrupia nem aquele cabelo que não tem, né? O que a gente pode perguntar é até quando vai continuar. Porque certamente qualquer cidadão comum, esse qualquer é no sentido literal da palavra mesmo. Qualquer cidadão comum, por mais simples que seja e por mais remoto que seja o lugar que ele mora, se ele descumprir a Constituição, ele será drasticamente penalizado. Pode ter certeza. Pode ter certeza. E com toda a razão, porque a Constituição está aí para ser cumprida. Porém, quando o que está acontecendo hoje, o que a gente vê hoje, um ministro da Suprema Corte deliberadamente, não por falta de conhecimento, faz isso. E o pior, é acompanhado pelas maiores instituições deste Brasil, aí é algo da gente acender a luz amarela, aliás, laranja, quase vermelha, por causa da preocupação que isso gera em nossa vida. Até onde? Essa é a pergunta. Até onde isso vai? E o grande risco é que isso desemboque num problema muito grave. Porque o silêncio, esse silêncio que está acontecendo, amanhã pode fazer muita falta para aqueles, inclusive, que ficaram silenciosos. Aqui, o José Paulo Cavalcante, ele fala do silêncio da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, e que deveria defender o bom direito e que, por causa de uma questão ideológica, continua calada. Os sindicatos dos jornalistas, que por uma questão ideológica provavelmente continua calado. O sindicato das redes de rádio e televisão, que é a ABERT, também continuam calados. E vai continuando. E o problema, um dos maiores, não é tão somente estes órgãos, mas o maior deles é continuar calado quem realmente foi eleito para falar, que são os parlamentares, que são aqueles que deveriam falar. O Congresso Nacional também está calado. E aí, meu amigo, até onde vai? Não se sabe. Esperamos que com esta eleição de 2022 haja uma mudança drástica na Câmara e no Senado. No Senado poderá ser trocado 27 senadores e na Câmara pode ser trocado todos. No Senado não pode ser trocado todos porque desta vez apenas um senador poderá ser eleito por cada estado da federação. Por isso mesmo 27. Mas na Câmara, como é um mandato apenas de 4 anos, poderá ser trocado todo mundo. Se não houver uma troca drástica nesta eleição de 2022, não se sabe onde pode desembocar o Brasil, especialmente na área judiciária, a partir de 2023. Este é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar.